pessoal, estamos novamente aqui no nosso quadro Saúde à Flor da Pele para conversar sobre um assunto que muitas vezes gera dúvidas em você, telespectador. Sim, nós vamos conversar sobre duas doenças virais. Sim, doenças causadas por vírus que podem se manifestar na pele. Vamos conversar sobre as verrugas virais e também o molusco contagioso, que muitas vezes, então, há uma certa confusão sobre como cada um se apresenta na pele. Bom, vamos começar falando sobre as verrugas virais. Você sabe o que é isso? Bom, às vezes ela se manifesta nas mãos e nos pés e muita gente chama do olho de peixe ou até mesmo daquela calosidade chata que tem no pé, mas que às vezes não é a calosidade e sim é uma verruga. Bom, essas verrugas podem se manifestar em qualquer lugar do corpo, correto? E elas são causadas pelo vírus HPV. Muita gente, quando a gente fala em vírus HPV, relaciona com as doenças sexualmente transmissíveis. Sim, o HPV está ligado também às verrugas de origem genital. Porém, essas são outro tipo. Geralmente são HPVs com outros números, por exemplo, 16 e 18. As verrugas, essas que cursam no corpo, elas geralmente são do tipo do vírus do HPV1, HPV2, HPV4. Então, isso é importante vocês saberem, porque às vezes falamos em HPV e ocorre realmente esse medo. Lembrando que as verrugas geralmente ocorrem em crianças, as crianças que acabam sendo mais acometidas e às vezes nem tiveram, então, o contato sexual ainda. O quadro clínico pode variar. Às vezes, temos as lesões mais filiformes, que chamamos, então, as verrugas filiformes, que são as mais pontudinhas, e às vezes teremos, então, essas que se apresentam nos pés, mais planas, ou até mesmo mais redondas. Como que fizemos o diagnóstico diferencial? Geralmente ela fica elevada, áspera e tem alguns pontinhos pretos no meio. Esses pontinhos representam um pequeno sangramento dentro da lesão, bem característica do acometimento por esse vírus. Para diferenciar, quero conversar com vocês sobre o molusco contagioso. Bom, pelo nome já vemos também que é contagioso. Ele é causado também por um vírus e muitas vezes confunde com a verruga. O molusco contagioso é causado pelo poxvírus, então são dois vírus diferentes. Os vírus das verrugas, o HPV, e o vírus do molusco, o poxvírus. E ele é bem característico, o molusco, porque ele se apresenta com lesões redondas com uma umbilicação central. O que é isso? É um umbiguinho no centro. As lesões do molusco são bem características, elas são brilhantes, normocrômicas que falamos, então da cor da pele, com aquela depressão central, que teoricamente chamamos de umbilicação. Geralmente o poxvírus vai acometer as crianças. E aí há essa preocupação, sobre a transmissão e realmente, geralmente passa de contato e as crianças têm muito. Então, acaba que a gente não retira as crianças do colégio ou do convívio social. Por quê? Muitas vezes, muitas crianças têm um contato com o vírus, mas nem sempre vão apresentar a doença. Sobre o tratamento da verruga vulgar, usamos então alguns métodos que chamamos destrutivos, ou seja, ou cauterizamos a lesão ou usamos ácidos em casa para que a lesão devagarinho vai sendo eliminada, correto? Já o molusco, ele regride cerca de 2 anos na maioria dos casos. Porém, se tiverem muitas lesões ou realmente tiver o desejo de retirar, podemos também retirar as lesões, Então, a gente chama de curetagem, que é retirar as lesões com a cureta, e aí acaba que o molusco vai embora e às vezes pode voltar, mas geralmente o corpo então elimina o vírus de forma definitiva.
Vocês entenderam? Eu acredito que foi de grande valia para vocês entenderem essa diferença e também entenderem o acometimento de alguns vírus que podem acontecer principalmente nas crianças. Ficamos por aqui hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem lá nas redes sociais para a gente poder conversar sobre o assunto. Um abraço!